Olá, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. Ai. E hoje a gente vai se aventurar pelo mundo da anatomia feminina. Pode ser que você pense, já sei tudo sobre esse assunto, mas acredite-me, tem muito mais coisa para descobrir do que a gente imagina. É verdade. E vamos começar desmistificando aquela imagem idealizada da vulva Ah, que a mídia e a pornografia, né, tentam vender pra gente. Começando pela aparência. tá. Esqueça aquela ideia de perfeição, Ah, rosinha e simétrica. peraí, então você está me dizendo que aquelas vulvas que a gente vê por aí não são a realidade? Não são. Me diz que isso é verdade. É verdade, cada vulva é única, como a digital. Uau. E essa história de lábios grandes e lábios pequenos já era. É. Hoje em dia a gente usa os termos lábios internos e lábios externos para justamente evitar comparações e reforçar a ideia de que a diversidade é a regra, Sim. não a exceção. Nossa, faz muito sentido. Me lembrei até de uma história engraçada de um BBB. Que história? Tinha uma participante que achava que o absorvente interno segurava o xixi. Ah, pois é. A gente precisa dessas conversas. Pois é. Ainda bem que a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. E já que estamos falando de anatomia, vamos falar da estrela principal, o clitóris. A estrela principal. Me conta mais sobre isso. Ele é muito maior do que a gente imagina, com uma estrutura interna complexa que se estende para dentro do corpo. Caramba. A parte visível é só a pontinha do iceberg, digamos assim. Então a gente só conhece a pontinha do iceberg. Exatamente. Que fascinante. E essa estrutura interna explica porque a penetração também pode ser prazerosa para a mulher, sabia? Não sabia. O clitóris fica bem na entrada do canal vaginal. Uhum. Então pode roçar nele durante a penetração. Entendi. Mas então quer dizer que o tamanho do pênis não é tão importante quanto se pensa? Exato. O que realmente importa é a atenção ao clitóris. Interessante. E como a gente pode dar a devida atenção ao clitóris? Me fala tudo. Aí entra a parte da estimulação. E a dica de ouro é comunicação. Ah, Conversem, descubram o que a parceira gosta. comunicação é sempre a chave, né? Com certeza. Sem pressa. Ah. Com gentileza, explorando diferentes sensações. E usem Mas lubrificante. explorar com o espelhinho também vale, né? Com certeza. A autoexploração é fundamental para entender o seu corpo e seus gostos. E se você se sentir à vontade, compartilhe suas descobertas com um parceiro. Isso aumenta a intimidade e o prazer a dois. Que dicas maravilhosas. Acho que deu para perceber que a gente precisa se livrar de preconceitos para ter uma relação mais saudável com o nosso corpo. Sem dúvida. E essa conversa sobre a vulva é só o começo. Ainda tem muito que explorar nesse universo. Verdade. E por falar em explorar, a gente podia falar um pouco sobre as sensibilidades do clitóris, né? Ótima ideia. Muita gente não sabe, mas ele pode ficar inchado e sensível depois do sexo. Assim como o pênis. E por que isso acontece? É por causa do aumento da irrigação sanguínea na região. E essa sensibilidade abre um leque de possibilidades quando falamos de brinquedos eróticos, por exemplo. Pode ser legal falar mais sobre isso. Quais brinquedos exploram essa sensibilidade? Os sugadores de clitóris, por exemplo, são super populares porque intensificam essa irrigação sanguínea. Interessante. Então a gente pode dizer que o clitóris é uma área que merece atenção especial, né? Exatamente. Mas é importante lembrar que a vulva não se resume ao clitóris. Existe toda uma área ali que merece atenção e carinho, beijos, lambidas, toques suaves. Então a gente precisa usar a criatividade e explorar a vulva como um todo. Com certeza. E nesse processo, a comunicação continua sendo fundamental. Sim. Pergunte para sua parceira o que ela gosta, o que a excita. Preste atenção às reações dela, aos gemidos, à linguagem corporal. E sem pressa, né? É. Curtam o momento, explorem as sensações sem a pressão de chegar logo ao objetivo final. Exatamente. Afinal, o prazer está em cada detalhe da jornada. E por falar em explorar a vulva como um todo, você sabia que existe uma região que muitas vezes é negligenciada? Não qual? Falar mais sobre isso. O períneo. Períneo, nunca tinha ouvido falar. É a área entre a vagina e o ânus. Ah, tá. Tanto homens quanto mulheres têm períneo e essa região é cheia de terminações nervosas. Acho. E o que isso significa? Significa que o períneo pode ser uma fonte de muito prazer. Nossa, quanta coisa a gente ainda tem para aprender sobre o corpo humano, né? É verdade. Mas o importante é ter essa curiosidade, essa vontade de conhecer e respeitar o próprio corpo e o do parceiro. Com certeza.
E entender que cada pessoa é única, né? Não existe um manual de instruções para o prazer. Exatamente. O mais importante é ter uma relação honesta e aberta com o parceiro baseado em diálogo, respeito e, claro, muita vontade de experimentar e se divertir. Falando em experimentar, você mencionou prazer anal masculino, a gente podia se aprofundar nesse tema em um próximo episódio, né? Acho que seria super interessante desmistificar esse tabu e explorar as nuances do prazer anal para os homens. Concordo. A gente precisa quebrar esses tabus e falar sobre sexualidade de forma mais aberta e natural. Com certeza. Afinal, o prazer faz parte da vida e quanto mais a gente se conhece e se liberta de preconceitos, mais a gente aproveita essa experiência incrível que é a sexualidade. E por falar em prazer, vamos voltar um pouco pro clitóris. Você tinha falado que ele é super sensível e que a gente precisa ter cuidado com um tipo de toque, né? Exatamente. Esqueça aquela ideia de esfregar com força. A delicadeza faz toda a diferença na hora de estimular o clitóris. Então usar as unhas é um erro clássico. Com certeza. As unhas podem machucar essa região tão sensível. O ideal é usar a parte macia dos dedos com movimentos circulares para cima e para baixo. E claro, não podemos esquecer do lubrificante. Lubrificante sempre. Além de evitar o atrito, ele aumenta a sensibilidade e deixa tudo mais gostoso. Exatamente. Por falar em gostoso, a gente precisa desmistificar essa ideia de que existe uma fórmula mágica para o prazer. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Verdade. Cada corpo é único. Cada um tem suas preferências e zonas erógenas. Exatamente. E a experimentação é fundamental para descobrir o que funciona para cada pessoa. E a melhor forma de descobrir isso é se comunicando com o parceiro. E quando a gente fala de comunicação, não é só dizer o que gosta ou não gosta, né? É importante também expressar o que a gente está sentindo durante o ato. Com certeza. Gemidos, sussurros, palavras de incentivo, tudo isso contribui para uma experiência mais intensa e prazerosa para ambos. E lembre-se, se a parceira estiver quase chegando lá, não mude o ritmo ou a intensidade do estímulo. É verdade. Essa é uma reclamação frequente. Manter a mesma pegada é fundamental para que ela chegue ao orgasmo. E homens, lembrem-se, a mulher não precisa de um intervalo entre os orgasmos como acontece com vocês. O clitóris continua sensível e pronto para mais uma rodada de prazer. Exato. E essa é uma das maravilhas do corpo feminino. Acho que cobrimos bastante coisa hoje, né? Desmistificamos a aparência da vulva, exploramos a anatomia do clitóris e demos dicas de estimulação. E o mais importante, reforçamos a importância do diálogo, do respeito e da busca por uma vida sexual mais prazerosa e satisfatória. É isso aí. Esperamos que esse mergulho profundo tenha sido esclarecedor e inspirador. E lembrem-se, a jornada de autoconhecimento e descoberta não termina aqui. Continuem explorando, experimentando e se comunicando com seus parceiros. Afinal, o prazer é um direito de todos e a informação é a chave para uma vida sexual mais plena e feliz. Até a próxima. Você tocou num ponto importante, a questão da comunicação durante o sexo. Às vezes a gente fica meio sem graça de falar o que está sentindo, né? É verdade, muitas vezes por conta de tabus e inseguranças, a gente acaba não se expressando abertamente durante o sexo. Mas isso é fundamental para uma experiência mais prazerosa. E como a gente pode melhorar essa comunicação? Me dá algumas dicas. Primeiro, quebra o gelo ou converse com seu parceiro sobre seus desejos e fantasias fora do quarto. Isso cria um clima de confiança e intimidade durante o sexo. Não tenha medo de se expressar. Use palavras gemidos, sussurros. Vale tudo pra mostrar o que a gente está sentindo, né? Exatamente. A linguagem corporal também é super importante. Mostre para o seu parceiro o que te agrada, guie as mãos dele. Mostre a intensidade que você prefere, elogie quando ele fizer algo que você gosta. E se a gente não gostar de algo, como é que a gente fala? Fico pensando se isso pode magoar o parceiro. A sinceridade é sempre o melhor caminho, mas você pode usar a criatividade para dizer o que não te agrada de uma forma mais gentil. Por exemplo, em vez de dizer, não gosto disso, você pode dizer, gosto mais quando você faz assim. Entendi? É uma forma de redirecionar o toque sem magoar o parceiro. E falando em toque, a gente precisa lembrar que cada pessoa tem suas próprias preferências, né? Funciona para um, pode não funcionar para outro. Com certeza, e é por isso que a comunicação é tão importante. Experimentar, se conhecer e se comunicar abertamente com o parceiro são os ingredientes para uma vida sexual mais prazerosa e satisfatória. Nossa, hoje eu aprendi tanta coisa, eu acho que esse mergulho profundo na anatomia feminina e no prazer foi incrível. Que bom que você gostou e lembre-se, a jornada de descobertas não termina aqui. Continue explorando, experimentando e se comunicando. O prazer é um direito seu e a informação é a chave para uma vida sexual mais plena e feliz. É isso aí, espero que você tenha curtido essa viagem com a gente. Até a próxima.